Viver Leve. Oferecimento. EMS. Sorridentes. The Garden. Farmácia a mais popular. Tremahi. Drogaria Familiar. Bom dia, serão todos muito bem-vindos. Bom dia, Tutu. Bom dia, Cissa. Bom dia para você que acompanha o programa Viver Leve e está sempre interagindo com a gente, ou através do YouTube ou através da nossa rede social, @programa Viver Leve, né, Cissa? A gente adora essa interação, viu? E avisa geral que estamos no YouTube sim e que o Viver Leve é do Brasil, é do mundo. E a gente pede licença para entrar na sua casa nesse domingão lindo, maravilhoso, conversar com a sua família e principalmente cuidar da sua saúde. É isso mesmo. Você já ouviu falar de vista preguiçosa, Cissa? É um assunto muito sério, é um grande alerta, principalmente para as mamães, viu? Bom, então tá na hora, dica do especialista. Pode rodar. Bom dia, eu sou o Dr. Alexandre Campana e hoje eu queria falar com vocês a respeito da ambliopia, também conhecida como olho preguiçoso. Essa é uma doença que comete 4% das crianças em idade pré-escolar e se não for detectada e tratada a tempo, que até antes dos 7 anos, não tem cura, nem com cirurgia, nem com nenhum outro tipo de tratamento. Para entender o que é a ambliopia, eu vou explicar como se desenvolve a nossa visão. Então, todo nenenzinho nasce sem saber enxergar. A gente aprende a enxergar por estimulação visual. Então, se você tiver um neném recém-nascido, com 0 graus nos 2 olhos, a anatomia ocular perfeita, e por alguma coisa tampando um dos olhos dele, aquele olho, apesar de ser normal, não vai desenvolver a visão. E se você tirar esse tampão após os 7 anos, ele não vai enxergar quase nada e não vai ter uma reversão. Então, isso é a ambliopia. Só que esse tampão que eu exemplifiquei, na verdade, é alguma coisa natural que ele nasceu, como, por exemplo, um alto grau de hipermetropia, astigmatismo ou até de miopia. É mais comum os 2 primeiros. Catarata congênita, outra causa, estrabismo, que é o olho torto, é outra possível causa. Então, o tratamento é levar a criança precocemente ao oftalmologista. Com que idade é o ideal? Por volta de 3, não mais do que 4 anos, para fazer um diagnóstico. Óbvio que se ele tiver um estrabismo, se o olho estiver desviado, tem que levar antes, assim que você notar o problema, né? Em relação ao tratamento, é a correção do problema, né? Seja o uso do óculos, ou a cirurgia de catarata, ou o tratamento de estrabismo, associado a tampar o olho bom para forçar o ruim a desenvolver a visão. Então, se você não levar a criança no oftalmologista, não é feito o diagnóstico. Não espere seu filho reclamar, porque na grande maioria das vezes isso não vai acontecer, já que como nós andamos com os 2 olhos abertos, o que vale é a visão do melhor olho. Então, se o esquerdo resolve a vida dele, ele não vai perceber que o direito está ruim, a não ser que por algum motivo ele tampe o olho esquerdo e ele vai ver que o direito está fraco. Então, a lição que fica hoje é que você não deve ficar esperando chegar na época de entrar na pré-escola para fazer o check-up para ver se está tudo bem para iniciar a escola, porque aí já pode não ter conserto. Então, leve seu filho precoce ao oftalmologista, assim fica a família toda mais segura. Tá legal? Um bom domingo a todos! Doutora Lê, é sempre tão bom receber você aqui. E olha, as mamães têm que ficar espertas, viu? É isso mesmo, gente. A gente está aqui para ajudar você com esse nosso consultório particular dentro de casa, né, Cissa? É bom demais. Agora vem cá, gente, eu vou confidenciar. Tem algo que está me incomodando, viu? Incomoda todas as mulheres, viu, Cissa? E ó, eu vou te falar, não é só um caso de mulheres mais velhas. Hoje a gente tem percebido que a pálpebra caída incomoda meninas de 35 anos, Cissa. Muito, gente. E ó, tem solução, viu? Doutora Vanessa vai explicar pra gente agora. Bom dia, eu sou a doutora Vanessa Barcelos, dermatologista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um problema que incomoda muita gente, que são as pálpebras caídas, que são aquelas peles em excesso que se formam aqui na pálpebra superior e às vezes ficam pesando o nosso olhar e dão um ar envelhecido, um ar cansado. Isso, primordialmente, é genético. Então, às vezes, temos desde jovem já um excesso de pálpebra, um excesso de pelezinha que pesa aqui nos olhos. Claro que com o envelhecimento, essa pálpebra vai se acentuando, vai caindo um pouquinho mais e vai piorando o problema.
Mas hoje em dia temos muitos tratamentos, muitas tecnologias ao nosso favor que podemos usar para tratar esse problema. Uma das tecnologias que usamos é o ultrassom microfocado, que podemos fazer aqui em cima, né, na altura da sobrancelha e da testa, para fazer uma retração de pele e puxar a pálpebra para cima. Outro tratamento que está inovando recentemente é o plasma fracionado. Então existe um aparelho que é aplicado aqui nesse excesso de pele, são pontinhos de contração dessa pele, vários pontinhos juntos, então essa pele também contrai, estica e acaba melhorando essa flacidez. Dependendo do caso, se a flacidez for muito intensa, às vezes precisamos recorrer à cirurgia plástica, retirar esse excesso cirurgicamente, que muitas pessoas não desejam por causa da cicatriz que pode ficar. Mas se realmente for muito avançado, aí a melhor opção seria a cirurgia plástica. Podemos também fazer o laser fracionado, que também tem a função de contrair essa pele e esticar. O mais importante é você procurar um médico dermatologista especialista para analisar seu caso e ver qual é o melhor tratamento para você. Gente, é bom demais conversar sobre tudo, descortinar, porque acontece comigo, com você, com todas nós. Ó, e não precisa sair correndo atrás de cirurgião plástico, não. Porque hoje a medicina estética está a nosso favor e você consegue resultados incríveis sem recorrer a grandes cortes. Verdade. Agora vem cá, gosta de cheirinho, aromaterapia, óleos essenciais? Eu adoro. A gente se rende mesmo e de verdade. Faz um bem danado e se você souber usar, é um benefício para a saúde, né, Cissa? Por isso, o Jamar entra na área e conversa com você. Olha só. Eu sou Jamar Tejada, farmacêutico homeopata, como vocês já bem conhecem aqui no programa, e vou dar hoje para vocês uma dica bem interessante. Quando a gente pensa em ansiedade, em depressão, em tristeza, em irritação, todos esses sintomas que são tão comuns, principalmente agora nessa época de pandemia, infelizmente, a gente pensa em tratar apenas com o uso de medicamentos. Eu faço uso de um medicamento e vou acabar melhorando o meu interno. Mas será que essa é a única alternativa que você pode fazer uso? Não. Às vezes, e quase sempre, melhorando o ambiente externo, você também pode e vai melhorar o seu ambiente interno. Mas como assim, Jamar? Bom, quando a gente melhora esse ambiente externo, fazendo uso de coisas tão simples como o uso de óleos essenciais ou com o uso de ervas ou de incensos, você pode melhorar essa energia externa e junto você acaba tratando a energia interna. Tanto os óleos essenciais quanto as ervas aromáticas ou até o incenso, eles acabam fazendo com que esse cheiro liberado no ambiente passa pelas nossas narinas, chega até o nosso cérebro e libere sensações, faz com que nosso cérebro acabe atuando de maneira positiva. Lá no sistema límbico, ele acaba liberando hormônios, equilibrando o nosso sistema emocional. Poxa, mas então eu posso usar ervas no meio externo, melhorando o meu interno? Sim, totalmente. E como a gente pode fazer isso? E quais são essas ervas mais utilizadas? Quando eu falo de ervas, de fazer uma defumação, eu não estou falando de nenhuma crença xamã, não. Eu estou falando apenas de que a defumação libera essas ervas aromáticas, assim como o uso dos óleos essenciais, e traz essas propriedades com esse cheiro, com essa essência, com esse aroma liberado no ar. E quais são as ervas mais utilizadas, então? Bom, quando o ambiente está meio pesado, meio carregado, assim, principalmente como a gente está meio carregado, as mais utilizadas são aquelas ervas que têm cheiros cítricos, como a bergamota, a laranja, o limão, a lavanda, tão conhecida, entre outras, mas essas são as principais. O alecrim. Como a gente faz essa defumação? A gente pode pegar um recipiente, colocar brasas, colocar as ervas em cima e apenas fazer uma defumação em casa. Ou pode pegar o óleo essencial, colocar algumas gotinhas tanto na lâmpada quanto no rechô e defumar o ambiente. Então, aí minhas super dicas, com certeza você vai melhorando o externo, juntamente melhorando o interno.
Eu adoro quando o Jamar vem aqui pro programa, enfim, porque é tão legal a gente conversar com um farmacêutico naturopata, né? É maravilhoso, gente. Se você gostou, vai lá na nossa página da rede social, procura pela fotinho que você consegue um contato com ele de maneira muito simples, né, Cissa? É isso aí. Agora vem cá, gente. Você tem medo quando você pega um Uber ou vai ter que alugar um carro, enfim? Como é que eu vou proceder? Será que eu posso pegar no volante? Será que eu tenho que entrar de máscara? Você tem isso? Eu tenho, e eu confesso que agora a gente tá com medo de tudo, né, Cissa? É. Por isso, o Dr. Bactéria vai conversar com a gente e esclarecer todas essas dúvidas. Olha só que legal. Bom, gente, com referência aos carros, né, você vai dirigir ou com passageiro ou sem passageiro, é fundamental os dois usarem máscara. Né? A máscara ela vai impedir que gotículas de saliva sejam espalhadas, saiam de você e vão para outra pessoa. A mesma coisa deles, vão para você. Né? Uma coisa é fundamental, vocês têm que deixar pelo menos as janelas abertas. Eu sei que por segurança é problemático andar com a janela totalmente aberta, mas pelo menos 3 dedos você tem que deixar nas janelas para ventilar. Né? O ar-condicionado, se for ligado, ele tem sempre que ficar na posição renovação de ar e nunca na circulação apenas, né? Porque você tem que trazer ar de fora para dentro. Né? A limpeza dos veículos ela tem que ser feita com uma solução de 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. Você mistura, coloca num pulverizador, deixa dentro do carro esse pulverizador. Né? Assim que você chegar a algum local ou chegar mesmo em casa, você pega um paninho, né? Dá uma pulverizada ou no volante, no breque, no painel do carro, no câmbio, né? Ou então você pode jogar diretamente no pano e passa por esses objetos. Né? Muita gente pergunta se pode utilizar álcool gel, tá? Não pode ser utilizado. Por quê? Porque ele altera, ele modifica as características desses materiais e o material começa a ficar meio cheio de poeira, meio cheio de pó, ele fica todo deformado, então ele estraga totalmente o carro. Né? Outra coisa que o pessoal fala, puxa, mas é importante utilizar máscara se eu dirigir sozinho, se eu estiver sozinho, não acompanhado? Também é importante, mas principalmente se você vai a algum lugar e esse carro vai ficar na mão de algum manobrista. Então é sempre importante, por quê? Porque você não está jogando uma possível coronavírus para o volante, pois o manobrista ele vai pegar. Então tem que pensar também na saúde dele. Tá? São coisas pequenas, mas que vão te dar uma segurança ao dirigir este carro. Doutor Bactéria, que bom receber o senhor, venha sempre, viu? Agora, minha gente, presta atenção nesse recado. Diz pra mim, tem coisa pior que coriza, dor de cabeça, dor no corpo, febre? Ninguém merece os sintomas de gripe, né? Então anota aí pra quando a gripe aparecer, viu? Multigripe é o seu maior aliado. Multigripe age a partir de 15 minutos e é 5 em 1 contra os sintomas da gripe. Tudo isso pra gripe não te incomodar. Então, se tá na cara que é gripe, Multigripe. Não descola, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Todo mundo quer saber de onde eu tiro tanta energia, mesmo tendo uma rotina super agitada. Eu conto, um dos meus segredinhos é Gerovital, a vitamina número 1 da energia. Gerovital possui fórmula completa com vitaminas, minerais e o exclusivo ginseng, um revigorante físico e mental que ajuda na nossa imunidade. Esse é o meu segredo. Essa é a vitamina da energia da Vevé. Gerovital, recarrega a energia do seu dia. Portal Girassol, o lugar perfeito para o seu evento. Pontal, mais moda para você. Há mais de 25 anos, transformamos a vida dos brasileiros através de um sorriso. Estar na linha de frente de suas conquistas sempre foi nossa principal motivação. Em todos os momentos que um sorriso de primeira foi a melhor porta que se abriu. Hoje, estamos unidos por uma causa maior, a nossa saúde. E isso é o que verdadeiramente importa. Nós, da Sorridentes, estaremos sempre prontos para cuidar de você. Sorridentes, o Brasil merece sorrir assim.
Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Contra os sintomas da gripe, Multigripe. Multigripe age em 15 minutos e tem fórmula com 3 ativos que atuam no combate dos sintomas da gripe. Paracetamol, analgésico e antipirético. Alivia a febre, combate a dor de cabeça e as dores no corpo. Fenilefrina, descongestionante. Alívio da congestão nasal. Clofeniramina, antialérgico. Combate a coriza e os espirros. Por isso, Multigripe é 5 em 1 contra a gripe. Contra os sintomas da gripe, Multigripe. Estamos de volta com Viver Leve, nesse clima gostoso do Portal Girassol, né, Cissa? É bom demais, né? Eu tenho certeza que você, na sua casa, recebe essa energia que a gente recebe aqui da natureza, o canto dos pássaros, esse sol. Ai, que lugar delicioso! E para ficar melhor agora, vamos falar de comportamento humano? Com quem entende do riscado. Vou falar, Cissa, ele é um sucesso nas redes sociais e não é para menos, porque ele entende tudo e fala com uma clareza que as pessoas adoram, sabia? É, e o Resiliência Humana é o grande parceiro agora do Viver Leve. E ele entra na área falando sobre o medo. Olá, resilientes! Eu sou Robson Amucci, idealizador da página do Resiliência Humana, autor, terapeuta, empreendedor, e todos os domingos eu estou vindo aqui dar dicas de autoconhecimento, inteligência emocional e resiliência. Agradecer a Tutu e a Cissa por disponibilizar esse espaço, o SBT. Semana passada foi super legal, os feedbacks foram ótimos, falamos sobre 4 pilares de resiliência e foi muito legal. E hoje a gente vem falar um pouquinho sobre o medo que paralisa, o medo que está aparecendo nessa pandemia, e a gente veio dar umas dicas para vocês de como usar o medo como um bom conselheiro, um recurso de segurança, tá? Mas antes de falar sobre o medo, eu quero dar 2 passinhos atrás, para poder falar para vocês que nós temos 4 sentimentos básicos, tá? Os sentimentos básicos são o medo, a tristeza, a raiva e a alegria, tá? Por trás de todos os sentimentos estão esses 4 sentimentos. E muitas pessoas falam assim, mas 4 sentimentos são 3 ruins e só um bom? Não existe sentimento ruim, nem sentimento bom, eles são todos partes de nós, tá? Não dá para viver sem o medo, não dá para viver sem a tristeza, não dá para viver sem a raiva e, claro, não dá para viver sem a alegria. Nós estamos fluindo nesses sentimentos o tempo todos e todos são um recurso que nos mostram o que nós temos que fazer, tá? Uma coisa que também que eu gosto de deixar bem claro é que os sentimentos não são opostos. Se eu tenho medo, eu não tenho coragem. Eles são complementares. Então, se eu tenho medo, sim, automaticamente eu tenho a coragem. Se eu tenho a tristeza, automaticamente eu tenho alegria. Se eu tenho a raiva, automaticamente eu tenho a paciência. Sempre um sentimento vai mostrar para onde nós temos que caminhar, sim? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o medo, tá? O que o medo vem nos dizer? Ele é um bom conselheiro e um recurso de segurança. Por que um recurso de segurança? Se eu vou atravessar uma rua e não sinto medo e olho para os lados, eu acabo sendo atropelado. Então, ele mostra qual a ação que eu tenho que tomar para seguir o meu caminho. Mas eu quero dar 5 dicas. Eu gosto de dicas, porque as dicas fazem a gente seguir mais rápido um passo a passo e alcançar nosso objetivo. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço sobre o medo é: esse medo, ele está proporcional à ameaça ao que eu estou vivendo? Se ele está muito maior ou não? A gente precisa ver. Quando ele está muito maior, a gente precisa olhar com carinho para ele, porque ele nunca está dentro da expectativa que a gente está perante ele, tá? A segunda dica que eu dou é: ele está relacionado a alguma história da minha família ou algum acontecimento na minha infância? A gente sempre tem um gatilho para acionar grandes medos de acontecimentos e situações que aconteceram na nossa família e na nossa infância. Então, quando a gente começa a identificar e saber de onde ele vem, fica muito mais fácil. O terceiro passo é esse, tá? Dar nome ao medo. Tá, então eu tenho medo de não ganhar dinheiro, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de uma doença. Nós precisamos saber dar o nome para o medo, porque senão fica tudo muito vago, muito perdido, e ele ia ficar aumentando e nós ficamos alimentando esse medo. Tá? O quarto passo é muito simples, tá? O quarto passo: onde eu estou literalmente? Tá?
parar literalmente, olhar para onde eu estou, dar uma respirada e poder saber, esse medo é grande, é pequeno, eu posso lidar com ele. Quando eu respiro e vejo onde eu estou, fica tudo muito mais fácil e eu sei lidar com ele. Se eu não sei literalmente onde eu estou e o medo é lá da frente, o que adianta eu sofrer por um medo que já está lá no futuro? Que adianta eu sofrer por um medo de algo que já aconteceu lá no passado? Então, quando eu respiro e vejo onde eu estou, fica muito mais tranquilo. E o último passo, que eu acredito que é o que vale para tudo, como todos os sentimentos. Qual a ação que precisa ser tomada quando eu tenho medo? Se eu tenho medo de não ganhar o dinheiro, para quem que eu tenho que ligar? Que parceria que eu tenho que fazer? Qual o caminho que eu tenho que seguir? Se eu tenho medo de perder alguém, ou medo de ficar longe, para quem que eu tenho que ligar? O medo sempre é um conselheiro de que eu tenho que tomar uma ação positiva, um recurso de segurança para uma ação. Tá? Como a raiva é um movimento que me impulsiona para o que eu quero, o movimento da raiva, a gente pode falar num outro momento sobre a raiva, é aquele que faz, como a tristeza é o que mostra o que me faz bem, porque a gente fica triste quando a gente perde algo, a alegria já é essa coisa gostosa, e o medo é isso, qual que é o recurso, qual que é o conselho que o medo vem me dando para eu tomar essa atitude e seguir em direção aos meus sonhos, ao que me faz bem. Da semana que vem a gente vem falar um pouquinho aí sobre autoconfiança e autoestima. Um beijo a todos, sejam resilientes. Robson, como é bom conversar com você, né? E você que adora o Robson e quer fazer alguma pergunta, corre lá na nossa página da rede social, que com certeza ele vai responder com o maior prazer, né, Cissa? Certeza, e ele quer essa interação e a gente também. Então vai lá, @programa Viver Leve, fala sobre uma dúvida, um tema, enfim, o que você quiser, porque esse programa é seu, tá? É feito pra você com muito carinho. Agora vamos falar de saúde bucal? Olha, aquele quadro que todo mundo adora, o Momento Bem-Estar, que vem com a doutora Carla, que sabe tudo sobre odontologia. Vamos conferir? Já! Bom dia! Olha eu aqui novamente com vocês. Eu sou a doutora Carla Sarni, fundadora e presidente da Sorridentes Clínicas Odontológicas, que tem sempre uma pertinho de você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas, sobre os dentes do siso, os dentes do juízo. Eu preciso arrancar este dente? Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que as pessoas chamam de dente do siso, dente do juízo, terceiros molares, são os últimos dentes a nascerem na boca de um ser humano. E nem todas as pessoas têm os 4 dentes do siso. Algumas pessoas nem têm o germe, ou seja, não tem nenhum para nascer. Esses dentes nascem por volta mais ou menos dos 18 anos de idade. Olhem que interessante o que eu vou explicar para vocês agora. Não é necessário extrair o seu dente do juízo se ele estiver dentro da sua boca, exercendo a função de mastigação, você conseguindo higienizar ele e ele bem posicionado. Você tem que caprichar na higienização dele com uma escova menor. Então eu estou dizendo que você deve ter 2 escovas. Uma escova com a cabeça maior para escovar os demais dentes e uma escova com a cabeça menor para que você possa fazer a volta do dente do juízo. Este dente é um pouquinho mais difícil de higienizar e você não pode esquecer do fio dental. Mas se esse dente te incomoda, se ele te provoca dores, se ele morde a sua bochecha, se ele inflama de vez em quando, aí é um sinal de que você precisa olhar, principalmente se nascer somente um pedaço dele e o outro pedaço ficar guardado dentro da gengiva. Esta gengiva vai servir para ficar acumulando alimento dentro dele. E aí é importantíssimo que você não deixe de visitar um dentista. E também é importante saber que existem pessoas que têm o dente do juízo, mas ele não nasceu, por estar em posição errada ou por falta de espaço. Ao invés dele estar em pé, ele está deitado. E aí também
é preciso olhar com muito carinho num cirurgião dentista, porque possivelmente você precisará de uma cirurgia. Se você tiver alguma dessas coisas que eu comentei com você, você pode ir na Sorridentes mais próxima de você, que nós faremos um diagnóstico. Um grande beijo para vocês e um bom domingo a todos. Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no Viver Leve, viu? E agora eu tenho um recadinho para você aí de casa. Com a Sorridem é ainda mais fácil cuidar do seu sorriso. Conheça o programa de prevenção odontológica Essencial Plus. Por apenas R$ 19,90 mensais, você terá acesso a uma limpeza dental, aplicação de flúor e raspagem a cada 6 meses. Você conta ainda com os serviços de emergência e urgência odontológica nas mais de 360 clínicas sorridentes espalhadas por todo o Brasil. Viu só? Motivos não faltam para você aderir hoje mesmo ao Essencial Plus e garantir que sua saúde bucal esteja em dia. Faça já a sua adesão pelo telefone e WhatsApp 11 95786 6578. 11 95786 6578. É com você, Cissa. Tutu, muito boa essa dica, viu? E agora se prepara, porque é a hora gostosa no programa. Receita na área. Eita delícia! Eu sou Karina Bertocco, sou cozinheira, chefe de cozinha e hoje eu trago aqui para o programa Viver Leve uma receita de bolo de milho com coco e uma cobertura de doce de leite. A cobertura de doce de leite é opcional, mas fica uma delícia. É um bolo super fácil de fazer, então vamos fazer? A primeira coisa que você deve fazer é ligar o forno a 180 graus. Então deixa o forno já esquentando e depois você unta uma forma como essa com óleo e fubá. Agora vamos aos ingredientes. 2 latas de milho, 1 vidrinho de leite de coco com 1 colher de sopa de coco ralado, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de fubá, 4 ovos, 1 colher de sopa de fermento, meia xícara de óleo, coco em flocos. Eu vou colocar aqui no liquidificador o milho e eu vou bater com o leite de coco e o coco ralado. Se você vê que fica muito grosso, você coloca um pouquinho de água. Agora ele aqui já tá como se fosse um purê. E no liquidificador mesmo, eu vou adicionar o açúcar. Eu também vou adicionar os ovos. Depois o fubá. Eu vou abrir para não fazer muita sujeira. Ops, não fez. Por último, eu vou adicionar 1 colher de sopa de fermento. Vou bater bem pouco agora. A massa do bolo tá pronta. Então eu vou levar ao forno por aproximadamente 35, 40 minutos a 180 graus, ok? Já deu tempo, ele já assou, tá lindo, mas ele tá muito quente. Eu já desenformei, coloquei a cobertura de doce de leite. Agora eu vou colocar o coco ralado. Olha que lindeza! Ó! Você viu? Muito bom e muito fácil de fazer. Então façam em casa e bom apetite. Até a próxima. Que receita boa, hein? Ai, que delícia! Se você quiser conferir o passo a passo dessa receita, vai lá na nossa página da rede social Programa Viver Leve ou no YouTube, que você pode pausar quantas vezes quiser, não é mesmo, amiga? É isso aí, minha gente. Infelizmente o programa chegou ao fim, mas é claro que semana que vem a gente tá de volta. É isso aí, aqui na tela da VTV e a gente espera por você, tá bom? Fique em paz, fique com Deus. Ótima semana. Até! Tchau, gente!